Olá amigos, bem, nesta aula nós vamos ver 6 exercícios, 6 ou 7, 3 de grandezas, envolvendo grandezas inversamente proporcionais e 3 envolvendo, ou 4, de grandezas diretamente proporcionais, tá ok? Nós vamos ver como usar isso, como interpretar o problema. Uma sugestão ou duas, quando você for assistir o vídeo, veja primeiro o enunciado do exercício, aperte pausa, tente resolver, faça da melhor forma possível, depois veja a resolução, como foi explicado, como foi interpretado o problema, e depois aperta a pausa e compare com aquilo que você fez. Aprenda com os seus erros, melhore a sua jornada, porque mesmo que você tenha acertado o exercício, algo melhor poderia ser feito, tá bom? E aí veja o que pode estar melhorando, passe para o próximo exercício, e aí sucessivamente aprender com seus erros, melhorar seus acertos e aprender. Valeu? Lembrando sempre, a jornada é mais importante que o destino. Bons estudos, bom vídeo. Valeu! Olá! Bem, temos 2 exercícios que vamos fazer aqui sobre grandezas inversamente proporcionais, ok? Embora já é dito que são exercícios de grandezas inversamente proporcionais, o legal é você ver a análise, como que eu vejo, como que eu interpreto isso, tá bom? Então vamos ao primeiro exercício. Esse primeiro exercício envolve velocidade e tempo, tá bom? Fazer exercício de regra de 3, só lembrando, é importante sempre identificar quais são as grandezas envolvidas, tá bom? Então temos aqui, ó, um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Então eu já tenho aqui de cara uma grandeza que a gente vê aqui, gasta 2 horas, é uma grandeza de tempo. Sabendo que outro automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km por hora, outra grandeza aqui, ó, velocidade, e levou 3 horas para fazer esse percurso, qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Então, aqui a gente coloca as grandezas. Então eu tenho a grandeza aqui, ó, velocidade, é a primeira grandeza, é a grandeza que eu quero achar, né? E tempo. São as 2 grandezas envolvidas, tá ok? E aí, temos aqui o segundo automóvel, ele tem uma velocidade de 60 km por hora, quilômetros por hora é a unidade de medida de velocidade, e ele levou 3 horas para fazer esse percurso. E um automóvel, ele gastou 2 horas, e ele quer saber qual é a velocidade do primeiro automóvel para levar 2 horas para fazer. Ok? Interpretado isso, agora vamos avaliar se ela é uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Lembrando, uma grandeza diretamente proporcional, quando eu aumento uma, a outra também aumento. Se eu diminuo, ela também diminui. Porém, uma grandeza ela é inversamente proporcional quando ocorre o inverso. Se eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Se eu diminuo uma grandeza, a outra aumenta, inversamente, ok? Então vamos analisar. A velocidade. Quanto maior a minha velocidade, num determinado percurso, eu levo menos tempo ou mais tempo para chegar? Menos tempo, ok? E se eu se eu diminuir a minha velocidade, eu vou levar mais tempo. Então estamos diante aqui de grandezas inversamente proporcionais. Isso aqui é a parte mais importante do exercício, tá bom? E por que eu coloquei essas setinhas aqui? Primeiro, para definir se aumenta uma, aumenta a outra. Porém, quando você faz a regra de 3, né, que os professores procuram ensinar, eu gosto de fazer a razão, porque proporção é uma igualdade de 2 razões, que são 2 frações. Então eu vou pegar aqui, ó, de baixo para cima, velocidade sobre 60, igual a uma outra fração. Só que eu não vou pegar 2 sobre 3. Eu vou perguntar na ordem aqui, ó, de cima para baixo. Eu peguei aqui, ó, velocidade sobre 60, né, de baixo para cima. Como são inversamente proporcionais, eu vou pegar de cima para baixo. Então, vai ficar 3
dividido por 2. Pronto, e aí eu acho a velocidade. Como esse 60 aqui está me incomodando, que eu quero isolar a minha velocidade aqui no primeiro termo, eu vou multiplicar tudo por 60. E aí vem 60 desse lado aqui e 60 vezes desse lado aqui. 60 dividido por 60 igual a 1. Sobrou velocidade. Aqui, em vez de fazer a conta 3 vezes 60, eu vou simplificar primeiro. 60 dividido por 2 igual a 30. 3 vezes 30 igual a 90 quilômetros por hora. Ok? Então, essa é a velocidade que o primeiro automóvel teve para fazer o percurso em 2 horas. Alternativa E. Beleza? Vamos para o segundo exercício? Vamos lá, esse exercício aqui ele é bem bacana, tá? Para a realização de uma obra, foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar a metade desse trabalho. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo total gasto na obra? Bem, primeiro, vamos ver quais são as grandezas. Eu tenho número de operários e dias que levaram para executar a obra, ok? Então eu tenho aqui, vamos lá, número de operários e dias para executar a obra. Agora vamos voltar um pouco mais para o enunciado para que a gente possa interpretar melhor e não cometer erros. Para a realização de uma obra foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar metade da obra. Ok? Então, ó, isso aqui é importante, tá? Não podemos deixar passar desapercebido. Metade da obra. Então, esses 6 operários levaram 18 dias para executar metade da obra. E aí, foram contratados mais 3 funcionários. Aqui, ó, cuidado aqui, ó, mais 3 funcionários. Eu vou corrigir isso aqui, peraí. Mais 3 funcionários. Então, eu tinha 6, foi contratado mais 3. Então, eu tinha 6 funcionários, que levou 18 dias para executar metade da obra. E aí, eu contratei mais 3. Eu fiquei com quantos funcionários? 9 funcionários. E ele quer saber o total. Então, vamos ver com um total de 9, quantos dias, vou chamar de D, de dias, vai realizar. Antes de avaliar se é grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, é importante você olhar as alternativas para que você tenha uma noção da resposta que pode vir a ter, tá? 12 dias, 24, 28, 30, 36. Vamos supor que não tivesse contratado nenhum funcionário a mais. Se 6 funcionários levaram 18 dias para executar metade da obra, para realizar o trabalho todo, que é o tempo total da obra, eles iam demorar mais 18 dias, certo? Então, eu teria um total de 18 dias, mais 18 dias, seria 36 dias para realizar. 18 mais 18, 36. Então, eu contratei mais funcionários, eu vou diminuir ou aumentar o meu número de dias? Vai ser menos dias. Então, daqui eu já sei que quanto maior o meu número de funcionários, menor o meu número de dias. E vice-versa. Quanto menor o meu número de funcionários, maior o meu número de dias, ok? Porém, lembre-se que eu coloquei 36 dias, como é metade do trabalho levou 18 dias, para que eu saiba o meu tempo total, né? Eu vou pegar os 18 dias e vou somar com o número de dias para realizar a outra metade, ok? Então, cuidado quando você achar esse valor D que tem aqui. Então, estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Quanto maior o número de operários e menos dias eu realizo a obra. Então, um aumenta um, diminui o outro, grandeza inversamente proporcional. Como nós queremos dias, vamos usar essa setinha vermelha. São proporcionais, então é uma igualdade de 2 razões, e como é inversamente proporcionais, aqueles que eu coloco em cima, então, D sobre 18, vai ser igual a, se eu peguei de baixo para cima, que eu vou pegar de cima para baixo, aqui é 6 sobre 9. Quem está me incomodando aqui? Esse 18, então eu vou multiplicar tudo por 18, para tirar esse 18 daqui, então vai ficar 18 de um lado, 18 do outro, e aí eu consigo eliminar 18 dividido por 18 é igual a 1, sobrou D, que é o que eu queria. 18 dá para simplificar com 9, 18 dividido por 9 é igual a 2, 2 vezes 6, 12
12 dias. E aí vamos interpretar. Cuidado para não ir de cara na alternativa A. Cuidado, tá? Cuidado. Vou botar aqui uma exclamação aqui para você tomar cuidado. Por quê? Porque quando a gente calcula esse 12 dias aqui, é para realizar a outra metade, porque já foram realizados metade do trabalho com 6 operários, ok? Então, com 9 operários, para realizar a outra metade, eu vou levar 12 dias, ok? Então, todo tempo total para realizar a obra, 18 mais 12, igual a 30 dias. Então, a resposta alternativa D. Olha lá, tenho 3 questões aqui, uma conceitual, para a gente treinar um pouquinho como identificar se uma grandeza é diretamente proporcional e inversamente proporcional, e mais 2 exercícios onde nós vamos aplicar esse conceito. Então, nesse primeiro exercício aqui, ele fala assim: das situações a seguir, marque aquela que contém uma relação entre 2 grandezas diretamente proporcionais. Lembrando, grandezas diretamente proporcionais, se eu aumento uma grandeza, a outra aumenta também. E grandezas inversamente proporcionais, se eu aumento uma, a outra diminui, e se eu diminuo uma, a outra aumenta. Aqui, se eu diminuo na grandeza diretamente proporcional, se eu diminuo uma, a outra aumenta. Essa é a ideia, tá bom? Então vamos analisar a alternativa A. Velocidade de um automóvel. Então essa aqui é a primeira grandeza, a velocidade, e o tempo que ele demora para fazer determinado percurso. Então isso aqui nós já vimos que quando entre velocidade e tempo, quando eu maior a minha velocidade para chegar em um determinado lugar, quanto mais eu aumento a velocidade, menos tempo eu levo. Se eu vou com uma velocidade pequena, eu demoro mais para chegar. Então aqui, na item A, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, ok? Item B, tempo de funcionamento de um aparelho. Então, tempo do aparelho, né, de funcionamento, tempo de funcionamento e energia consumida. Energia consumida. Quando a gente fala em energia consumida, tempo de aparelho, você pode tentar imaginar uma pilha, ok? Você tem um aparelho, põe uma pilha, ou em contas de energia elétrica. A pilha acho que é mais legal, porque a pilha acaba, né? Então, quanto mais consome energia, se eu tenho um aparelho que consome mais energia, ele vai funcionar por mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Outra ideia, bateria de celular, né? Quanto mais energia ele consome, mais rápido acaba a bateria. E quanto menos energia esse aparelho consome, tem aplicativos que usam mais energia e menos energia, né? Até nos celulares tem um botãozinho lá que a gente faz economia de energia para durar mais tempo, né? Minha economia, menos energia, dura mais tempo. Então, quanto menos energia ele consome, mais tempo ele funciona. Então, estamos novamente diante de grandeza inversamente proporcional, ou seja, tempo de funcionamento versus energia que consome. Deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço, tá bom? Vamos ver o item C agora, né? Nós vimos o item B, o item C. Número de funcionários para executar um serviço e número de acidentes de trabalho. Ó, número de acidentes de trabalho. Caramba, como que eu vou analisar isso aqui? Bem, vamos pensar da seguinte forma. Quanto mais funcionário eu tenho, a chance de ocorrer acidente, número de acidentes de trabalho seria maior, né? Essa é uma ideia que a gente pode fazer. Porém, quantidade para executar um serviço e o número de acidentes de trabalho, quanto mais funcionários eu tenho para executar um serviço, eu executo o serviço muito mais rápido. Então, provavelmente, eu posso ter menos acidente de trabalho. E agora, como que eu faço? Que forma que eu analiso? Maior número de funcionários, eu tenho mais chance de
ter acidente, ou maior número de funcionários, como eu faço mais rápido, pode ser que o número de acidentes eu não sei. E aí, quando isso acontecer, coloca um ponto de interrogação, ok? E aí vamos avaliar a próxima alternativa, tá bom? E aí, se a próxima alternativa for muito mais rápido, aí a gente avalia de outra forma, tá bom? Vamos lá, o item D, número de eleitores. Então, eu tenho número de eleitores e a quantidade de votos. Número de eleitores versus quantidade de votos. Número de votos obtidos por um determinado candidato. Então, quanto mais eleitor eu tiver, eu vou ter menos voto ou mais voto? Mais voto vai ter, ok? Então, aqui eu estou diante de um problema de grandezas diretamente proporcional. E é exatamente o que o exercício quer: grandeza diretamente proporcional. Esse aqui é direto, então seria a alternativa D. Vamos voltar para a alternativa C para tirar aquela dúvida? Quantidade de funcionários para executar um serviço. Então, eu tenho maior número de funcionários que eu tenho e o número de acidentes de trabalhos ocorridos. Quanto mais funcionário eu tenho, mais rápido o meu serviço é feito, ok? E aí, meu número de acidentes cai. Posso avaliar dessa forma. Ou, quanto maior o número de funcionários eu tenho para executar o serviço, eu vou ter um funcionário ali, outro aqui, cada um fazendo o seu serviço. Então, vai estar muito mais fácil de você evitar acidente, uma vez que, se eu tenho pouco funcionário para executar um determinado, ele vai ter que fazer aquilo indo para lá, a chance dele ter acidente é maior. Então, é uma analogia que você tem que prestar atenção na execução do serviço. Quanto menos funcionário, mais acidente eu posso ocorrer. Então, aqui, grandezas inversamente proporcional. Professor, mas e se eu interpretar daquela primeira forma que você falou, mais funcionário, como eu tenho mais gente, a chance de ter acidente é maior. Não é errado. Por isso que eu coloquei esse ponto de interrogação. Mas como a alternativa D ela é muito clara, né? Então a gente elimina a C numa outra analogia, tá bom? Vamos para o próximo exercício? Vamos lá. Lembrando sempre, aperta a pausa, faz o exercício, lê, procura interpretar da melhor forma possível, veja a resolução, veja aquilo que bateu com o teu pensamento, se tem uma coisa diferente que você pensou, se estava certo ou não. Se errou, procure identificar aonde errou, tá bom? E se puder fazer novamente, seria legal fazer, tá? Vamos lá. Em uma determinada prova, um candidato que acertou 12 questões recebeu um total de 39 pontos. Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, um candidato que obteve 52 pontos acertou um total de quantas questões? Então, primeiro, eu tenho aqui minhas grandezas, que é número de questões e total de pontos, ok? Então, vamos lá. Número de questões é a primeira grandeza que eu tenho, questões, e número de pontos que ele fez, que acertou, né? Número de pontos feitos na prova. E aí eu tenho que um candidato, que ele acertou 12 questões, ele fez 39 pontos. Ele quer saber quantas questões acertou um candidato que fez 52 pontos. Quantas questões ele acertou? Vou chamar de letra Q. O pessoal está acostumado sempre por X, X, X. Eu gosto sempre de pôr uma letra que identifique com o que o exercício pede. E aí, vamos verificar se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Quanto maior o número de questões que eu acerto, eu faço mais ponto ou menos ponto? Beleza? É fácil essa, né? Mais pontos. Quanto menor o número de questões que eu acerto, menos pontos eu faço. Então, eu estou diante, se eu aumento uma, outra aumenta. Se eu diminuo uma grandeza e a outra diminui, eu estou diante de grandeza diretamente proporcional. E se são proporcionais, é uma igualdade de duas razões. E vamos montar minhas duas razões. Então, vamos lá. Como eu peguei, vou pegar aqui sempre o Q colocar em cima, vou pegar esse vermelho de baixo para cima. Então, eu vou colocar o Q em cima e o 12 embaixo. Então, aqui eu vou pôr, como é diretamente proporcional, mantenho a mesma análise, 52 em cima, 39 embaixo. Ok?
Então, eu quero achar o quê? Vou multiplicar tudo isso aqui por 12. Ok? 12 aqui e 12 aqui. 12 dividido por 12, 1. Então, sobrou o quê? O primeiro termo. E aqui ficou 12 vezes 52 dividido por 39. Então, como que eu gosto de fazer essa conta aqui, tá? Essa conta eu não gosto de fazer, a maioria dos alunos fazem primeiro 12 vezes 52 e depois divide por 39. Vai ficar um número muito grande. E eu gosto de sempre fatorar o exercício, colocar com números fáceis, tá bom? Por isso que é importante você dominar na tabuada. Vamos pegar o 12 aqui, ó. O 12, 2 vezes 6. Tudo bem? Ó, vou trabalhar com números menores. 52, ele é par. Se eu dividir por 2, ó, 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1, abaixo do 2 ficou 12, dá 26. Ok? 2 vezes 26. E o 39, 9 mais 3 é 12, então 12 é divisível por 3. Então vamos colocar 3 vezes, vamos lá, 3, esse 3 aqui dividido por 3 dá 1, abaixo 9, 9 dividido por 3 dá 13, então é igual a 13 vezes 13. E aí, olha lá como fica mais fácil fazer a conta. 6 dividido por 3 é igual a 2. E 26 é o dobro de 13. 2 vezes 13 é 26. 26 dividido por 3 é igual a 12. Então, meu Q, ou seja, o número de questões que o candidato acertou para fazer 52 pontos, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 questões. Foi o número de questões que o aluno acertou. Alternativa D. Aqui tem uma outra forma de fazer o exercício, que é bacana também você fazer, né? Que é, embora acho que dá um pouco mais de trabalho. Vou fazer em vermelho aqui. Se o valor das questões tem o mesmo ponto, e o aluno fez 39 pontos em 12 questões, então, se eu descobrir quanto vale uma questão, então vai 39 pontos dividido por 12 questões, eu vou achar o valor de uma questão. Então vai dar 3 vezes 12, 36. 39 menos 36 sobra 3. Aí já vou nos decimais, vírgula, coloco 0. Coloco o número 2, que dá 24. 30 menos 24 sobra 6. Outro 0, 60 vai dar 5. E aí 60 menos 60, 0. Então cada questão vale 3,25 pontos. E aí, se o aluno acertou 52 questões, eu vou pegar 52 questões e dividir por 3,25. Elimina a vírgula, acrescento 2 zeros, aí ficou 5.200 dividido por 325. 1, 3, 2, 5, faz a diferença, 10 menos 5, sobra 5, aqui ficou 11, 11 menos 2 dá 9, aqui ficou 4, 4 menos 1, 3. 195, coloco opa, vírgula, que tem outro zerinho lá. Aí tem esse zero aqui, abaixo esse zero, 1950. Como eu sei que vai dar 16, vou multiplicar por 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Vai 1, 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. 1950, 0. Então, pode fazer assim. Eu acho muito mais trabalhoso, ok? Embora há exercícios que as contas são mais fáceis. Aqui poderia ficar trabalhoso se eu fizesse 12 vezes 52. Olha lá o que acontece. Só para a gente confirmar aquilo que eu disse. 12 vezes 2, 4. 10, 52. 4, 2, 6, dá 624. Então vai dar 624 dividido por 39. E aí você tem que fazer essa conta aqui, tá bom? E aí eu prefiro sempre fatorar, procura treinar isso, enxergar a forma de fatorar números, que facilita muito a forma de você enxergar as contas, tá? De você fazer as contas muito mais fáceis. Isso é legal você fazer, tá? Quando eu falo isso, é exatamente aqui que eu estou falando, ó. Pegar esses números aqui, ó, 52 eu fatorei aqui, o 12 eu fatorei aqui, e o 39 eu fatorar. Fatorar é transformar
em fatores, né? Pegar um número e dividir em fatores. E depois você vai simplificando com números simples, são contas muito mais fáceis. Tá ok? Vamos para o próximo exercício? É o último, tá? Um automóvel percorreu 272 quilômetros. Já tenho aqui minha primeira grandeza, que é quilômetros. Quilômetros é medida de comprimento, tá? Distância percorrida. E consumiu um total de 32 litros de etanol. Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade máxima de 50 litros, então a quantidade de quilômetros que o automóvel percorre quando está de tanque cheio é igual a... Bem, tenho aqui a primeira grandeza, quantidade de quilômetros, que é o quê? Distância percorrida, tá? A grandeza é distância. E litros. Litros é a unidade de medida do quê? Volume, capacidade de carro. E aí, de acordo com o enunciado, um automóvel percorreu 272 quilômetros, ok? E usou 32 litros para isso. 32 litros e 272 quilômetros. E aí ele fala que a capacidade do carro máxima é de 50 litros, ok? E ele quer saber que com o tanque cheio, né, quantos quilômetros ele vai andar. Então, quanto mais gasolina eu tenho, quanto mais combustível eu tenho, mais eu consigo andar com o meu veículo. Quanto menos combustível eu tenho no meu carro, eu vou andar menos. Então, estamos diante de grandezas diretamente proporcional. Se é proporcional, como são, igualdade de duas razões, e aí eu vou colocar de baixo para cima a distância aqui, peguei o D até 272, e aqui vou colocar 50 sobre 32. E agora, só fazemos a conta. Vou fazer lá do meu jeitinho lá que eu gosto. Vou tirar esse 272, então vou multiplicar tudo por 272. Só, você pode estar perguntando o que é esse multiplicar por 272. Alguns professores falam multiplica em cruz, o que está dividindo passa multiplicando. Isso são técnicas na matemática, tá bom? Eu não gosto disso porque não tem sentido isso para mim. Um número sair de um lado e para o outro, muda de sinal, tal. Eu gosto de trabalhar com manter a igualdade. Eu posso multiplicar um número desde que eu multiplique o primeiro termo e o segundo termo, não altera. Só para você ter um exemplo, ó, 3 não é igual a 3. Se eu multiplicar tudo por 2, né, 2 aqui e 2 aqui, vai ficar 6 igual a 6. Se eu pegar e dividir aqui por 3, eu tenho que dividir lá por 3 também, porque senão a minha igualdade não mantém. 6 dividido por 3 igual a 2, 2 igual a 2. Então eu não posso alterar a minha igualdade. Então quando eu multiplico tudo por 272, eu não altero uma igualdade, eu ponho 272 aqui e 272 aqui, ok? Então, isso tem sentido para mim, por isso eu gosto de fazer assim, tá bom? 272 dividido por 272 é igual a 1, sobrou D, isolei ele D. E agora eu tenho essa conta aqui, tá bom? Aí, como que a gente faz essa conta? Daquele mesmo jeito, vamos fatorar. Vamos fatorar para facilitar a nossa conta, tá bom? O 272 é um número par, então dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 7 dividido por 2 dá 3. Fica 6, sobra 1. Baixa 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então 172 é 136 vezes 2. O 50 e o 32 você pode simplificar aqui os dois ao mesmo tempo direto. Dividir por 2 aqui vai dar 25. E aqui vai dar 16. Então vai ficar 25 em cima e 16 embaixo. 16 é 4 vezes 4, tá? Agora aqui, 136. Eu posso fazer direto, tá? Dividindo por 4, porque eu sei que é divisível por 4. Como eu pego os dois, é par, e os dois últimos números é divisível por 4, então eu sei que é divisível por 4. Então, 136 dividido por 4, vou pegar 13 dividido por 4, dá 3. 3 vezes 4, 12. 13 menos 1, dá 1. Baixa o 6, ficou 16. É 6 dividido por 4, dá 4. Então é igual a 34. 136 dividido por 4 é igual a 34.
aqui dá para simplificar o 2 com 4, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1, e 34 dividido por 2 igual a 17. Então, a distância percorrida com 50 litros de combustível é igual a 17 vezes 25. E é uma conta muito mais simples do que você fazer 50 vezes 272 e depois dividir por 32. Vamos lá. Se você gosta mais da tabuada do 2 e do 5, faz 25 vezes 17. Se você domina a tabuada do 7, porque a do 1 é fácil, faz 17 vezes 25. 5 vezes 27, 35 vai 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Mais aqui, 2 vezes 17, 34. Ou faz 2 vezes 7, 14. 4 vai 1, 2 vezes 1, 2, tá bom? 5, 8 mais 4, 12 vai 1. 3 mais 1, 4. 425 quilômetros é o que o carro consome com um tanque cheio com 50 litros de combustível. Alternativa E. Ok? Vamos lá, galera. Brinque, trabalhe, estude. Qualquer dúvida, me chama. Um abraço!